Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Turismo Cast MB. Hoje eu tenho o prazer de receber o Marcos, executivo de contas da Avis e da Budget. Bem-vinda. Obrigado. Primeiramente eu quero agradecer a MB pelo convite. Aí, a gente são super parceiros da MB, então fico super realmente feliz aí com esse convite para participar desse bate-papo com vocês. Que bom, Marcos. Fala um pouquinho sobre a Avis e a Budget. Vou falar um pouquinho das duas marcas. O grupo ele tem 4 locadoras de veículos, né? Só para ter uma noção do tamanho do grupo, né? São 4 locadoras de veículos internacional, 2 não operam no Brasil, tá? E sim a Avis e a Budget. Tá? A gente está no mercado há 70 anos, a Avis ela iniciou há 70 anos atrás e nesse período ele adquiriu a Budget. Tá? Hoje a Budget e a Avis operam o mundo inteiro? Ou... A gente comercializa as tarifas aqui no Brasil, na América do Norte, sendo Estados Unidos e Canadá, toda a América Latina, exceto o Brasil, não temos lojas no Brasil. Tá? Então, da Argentina até o México, a gente conta com o México, América Latina, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e toda a parte de Europa também. A gente hoje, os Estados Unidos, eu acho que é um ponto importante para as agências de turismo. Quais são as documentações exigidas para fazer uma alocação nos Estados Unidos. Então, o passaporte válido, o cartão de crédito internacional, sendo o cartão com o nome do condutor, tá? E a CNH. CNH nossa, a nossa, e a CNH é importante, original. Tem que ser original e física, não pode ser CNH. Hoje em dia todo mundo tem tudo no celular, né? Exatamente, então tem que ser a física. Tá? Só voltando um pouquinho, então é o passaporte válido, o cartão de crédito internacional, tá? E também a CNH. O cartão de crédito a gente usa ele como uma garantia local, porque a locação ele já sai daqui com a locação paga, já sai com voucher, com tudo. Sim, hoje a gente tem um sistema de reservas e emissão do voucher, onde a MB tem acesso a essas duas plataformas, onde a operadora consegue fazer uma reserva, a confirmação da reserva, fazer o pagamento dessa reserva e também fazer a emissão do voucher. O cliente sai com o documento, que é o voucher, chegando na loja, ele só apresentar essa documentação e para retirar o veículo. E daí o cartão serve como uma caução, né? Correto, exatamente. O cartão de crédito ele serve como um depósito caução, onde assim que ele fizer a devolução do veículo, esse valor é estornado automaticamente no cartão do cliente. Tá? Então, a documentação que eu acabei de dizer é realmente bem importante. Falando um pouquinho de Europa, também na documentação. E não existe jeitinho brasileiro, né? Não existe. Não levou a CNH física. Não existe. Esse é um ponto bem importante, né, da questão. Um jeitinho brasileiro, eu vou conseguir, não retiro o veículo. Tá? Aproveitando em relação à parte de documentação na parte de Europa, tá? As documentações exigidas para fazer uma locação na Europa é o passaporte válido, o cartão de crédito internacional, a CNH mais a PID. Tá? Lembrando, gente, a PID não é uma exigência da companhia Avis e Budget. Sim, é uma exigência dos países europeus. Isso é bem importante. Tá? Se você pesquisar, eu não sei qual que é o portal aqui do Detran aqui em Porto Alegre, mas se você consultar o portal do Detran, está dizendo quais são os países que exigem a habilitação internacional, que é a PID. Como é que faz para quem não tem? É só acessar o portal do Detran. Isso é super fácil fazer a PID, muito mais fácil que a própria CNH. Então você consegue fazer preencher todo o formulário ali pelo portal do Detran, tá? Faz o pagamento também online e recebe em casa essa autorização. Que bom. Tá bom? É bem importante isso. Portugal recentemente não exige mais, mas tem algumas restrições. O cliente que não vai apresentar a PID, sua CNH, é sempre bom ter, porque assim, é importante dizer o seguinte: se acontece alguma coisa com o veículo na Europa e tiver envolvimento com um policial, ele vai pedir a PID. Se não tiver a PID, vai ser um grande problema
para o passageiro, para a agência, para a operadora e para nós, exatamente. Então é melhor pecar pelo excesso, né? Já sair daqui com ela. É perfeito estar utilizando essa parte e fazer a consultoria. É importante dizer, a agência comentou isso com o passageiro. Se o passageiro dizer, poxa, não, eu já fui para a Europa, não precisou, então não vou usar. Mas eu acho que a agência, a operadora tem que passar essa informação, essa consultoria. E para finalizar, na América Latina, na parte de documentação também, a gente são a mesma documentação que os Estados Unidos. Então, passaporte válido, o cartão de crédito internacional e também a CNH física. Conta um pouquinho agora sobre frota, sobre seguros, tarifas, essa parte de inclusões. Ótimo, perfeito. A nossa frota atual está de 700 mil veículos, o grupo. Só voltando um pouquinho, a Avis é uma marca premium do grupo, onde a Avis oferece um serviço mais selecionado e a Budget é agressiva nas tarifas. Então, entendi. Eu tenho público aí, público que procura serviço e também o público que procura o preço. Tá? Então, hoje a nossa frota, quando o grupo adquire um veículo, vai ser utilizado primeiro na Avis, tá? E depois esse veículo é utilizado na Budget. Por isso que a Avis ela tem um serviço um pouquinho mais selecionado. Mas não temos um feedback negativo de carro bem usado, porque a vida de um veículo hoje é de no máximo 2 anos. Aumentou um pouquinho depois da pandemia, né? Devido a essa frota reduzir um pouquinho, mas não temos feedback negativo de carro muito usado, né? Porque um carro, a vida de um veículo é de no máximo 2 anos. Então, utilizado 1 ano na Avis e depois utilizado mais ou menos 1 ano na Budget. Tá? Eu vou falar um pouquinho de tarifa nos Estados Unidos. Hoje as nossas tarifas são todas all inclusive, tá? Então, o que eu digo all inclusive tem proteção total do veículo, proteção de danos, roubos e furtos, proteção de terceiros, condutor adicional e todas as taxas obrigatórias. Sendo a tarifa mais econômica que eu tenho, o cliente não tem obrigação nenhuma de contratar nada localmente. Sim, então ele saiu daqui com tudo pronto. Com tudo pronto. Aquelas coisas que eles ficam oferecendo no balcão. A questão da venda no balcão, no destino, é porque isso sempre existiu, né? Isso já está no DNA já da locadora, não só da Avis de Budget. Sim. Tá, a pessoa do balcão, ela ganha comissão então, do que ela vender, então ela vai oferecer. Mas o ponto é que o cliente não tem obrigação nenhuma de contratar nada localmente. Exatamente isso. Tá claro que eu tenho tarifas com all inclusive mais um tanque de combustível. É bem importante isso, porque de repente tem uma devolução de madrugada e o cliente ele não acha um posto aberto, então tem tarifa já incluso com tanque de combustível. Exatamente. O condutor adicional tem todas as tarifas. Então, a all inclusive, a tarifa mais econômica, tem o condutor adicional, proteção total de terceiros, isso nos Estados Unidos. Então, além dessa tarifa, a mais econômica, eu tenho uma tarifa que é all inclusive, mais um tanque, all inclusive e mais uma proteção bem bacana que eu vou passar para vocês. A Avis, não a Budget. A Avis oferece uma proteção com tarifa pré-paga aqui. O cliente ele já pode adquirir essa proteção. Chama RSN. RSN é autoestrada, um serviço de autoestrada. Furou pneu, a troca de pneu, se perdeu a chave, quebrou a chave, tem um serviço de chaveiro, acabou a gasolina, a Avis vai levar galões, né? Para chegar num posto próximo. E outra coisa, o cliente, 90% dos clientes que não adquirem o RSN aqui, vai comprar na localidade. Todo mundo tem medo, né, de acontecer alguma coisa. Tudo pode acontecer. O pneu é uma coisa que a gente não tem como evitar muitas vezes. É um ponto bem importante. Você tem um seguro do seu carro aqui no Brasil. Se você fura o pneu, você chama e a seguradora vai trocar o pneu para você. Nos Estados Unidos, não. Não é porque tem proteção total do veículo que isso vai estar incluído. Então, o RSN é bem importante porque o cliente ele vai sair do Brasil já sabendo o que é o RSN. E outra coisa, a operadora, a agência, né, o nosso cliente, ele ganha comissão em cima da RSN. Se o cliente comprar no destino, ele não vai ter essa comissão. E fora que no destino não parcela também, vai debitar no valor no cartão. Isso, exatamente. Tudo isso. Exatamente isso, perfeito.
falando de tarifa, o que eu comentei agora foi a tarifa dos Estados Unidos, tá? Agora a tarifa de Europa, eu tenho duas tarifas, uma tarifa com franquia e uma tarifa sem franquia. É bem importante, às vezes a gente oferece no nosso portal o mesmo valor para empurrar a tarifa sem franquia, porque realmente é um benefício bem bacana. Uma franquia na Europa, dependendo do grupo, do veículo, pode custar 1.500 euros. A franquia, tu te refere ao quê? Tipo, bater o carro? Isso, a franquia é quando tem algum probleminha com o veículo, algum sinistro, né, algum roubo, algum furto. Isso não acontece nos Estados Unidos. A tarifa dos Estados Unidos é tudo sem franquia. Na Europa e América Latina tem tarifa com franquia e sem franquia. Tá? A franquia, eu sempre faço um comparativo aqui no Brasil. Você tem um teu carro, tá? Acontece alguma coisa com o teu carro, você tem que pagar uma franquia para a seguradora te devolver o valor do seu veículo. Acontece a mesma coisa na Europa. Então tem uma tarifa com franquia e sem franquia. É bem importante isso, oferecer para o cliente uma tarifa sem franquia, tá? Para o cliente, se caso aconteça alguma coisa, não se assustar com o valor da franquia, que pode custar aí 1.500 euros, eu falo em 12 mil reais. Então a gente tem duas tarifas. Na Europa, América Latina, eu tenho uma tarifa. A América Latina é bem similar à locação aqui no Brasil, tá? Então são tarifas que precisa também pagar uma franquia, mas também está tudo incluso, tá? O cliente não tem obrigação nenhuma de contratar nada localmente. Eu gosto de repetir isso porque é bem importante, né? Que o cliente não tem obrigação nenhuma de pagar e nem contratar nada localmente. E a questão da franquia tem diferença de modelo de carro, por exemplo? Cada grupo, na verdade, tem o seu valor. Exatamente. A franquia, ela depende do grupo, né, do valor do veículo. Isso acontece também na Europa. Um ponto importante também, comentando isso, nós temos um link no nosso portal, onde os nossos clientes têm acesso a esse link, porque cada destino tem a sua política, né? Tem a sua modalidade aí. Então o cliente ele tem acesso ao nosso portal em condições de locação, onde ele pode achar todas as informações de cada país nesse link de condições de locação. Então é bem bacana fazer essa consulta para fazer uma boa venda aí. É bem importante acessar isso. Uma das coisas que eu queria te perguntar, que é uma das maiores perguntas, né, que a gente tem na parte da locação, é sobre os grupos. Por exemplo, dentro de um grupo a gente tem diversos modelos de veículos, claro, todos com as mesmas categorias. Eu digo categorias de por exemplo, 4 portas, 5 lugares, 7 lugares. Mas esse tipo de veículo a gente nunca garante, né? Qual ele vai retirar, por exemplo. Boa pergunta. A gente, as locadoras, ela divulga, né, o grupo, ela coloca um grupo e coloca até mesmo uma marca, um modelo do carro ou similar. Não é porque tá mencionado aquele carro, é porque o cliente vai pegar aquele carro. Mas é do mesmo grupo. Tá, se esse carro, se esse veículo é indicado no portal, tá, ele tem aí 5 portas, automático, ar-condicionado, se caso ele não pegar aquele modelo, ele vai pegar um similar com as mesmas características, exatamente. Isso é uma coisa bem importante, né? Porque muitas vezes as pessoas se apegam no carro em si. Isso, mas no nosso portal tá bem mencionado, eu achei quando a gente, inclusive... Sim, no próprio voucher. Exatamente, inclusive se a MB tem a parte de integração das tarifas, né? Ele puxa a nossa tarifa pelo nosso sistema, também aparece, né, bem mencionada a questão carro X ou similar. Então é bom, isso tá informado no portal, que o cliente ele vai saber que realmente de repente não vai pegar aquele modelo e sim um similar. Daquele veículo. Não, isso é bem bacana. Outra coisa que eu queria te perguntar, na questão da idade também para locação, tem mínimo? Como é que funciona? Cada país tem a sua política também. Então você consegue acessar em condições de locação a idade mínima daquele país. Mas aproveitando esse ponto, nos Estados Unidos o condutor menor de 25 anos, de 21 a 24, ele paga uma taxa
para pegar para poder dirigir, para pegar o veículo, para fazer essa locação. Tá? E a Avis e Budget isenta dessa taxa. A gente não cobra essa taxa, a concorrência cobra. É uma taxa realmente diária e é uma taxa alta. Então, se caso tiver um cliente nesse perfil de 21 a 24, o nosso preço vai estar bem melhor, porque a gente não cobra essa taxa diária, esse adicional. E uma questão também, por exemplo, mesmo sendo o motorista adicional, a regra se aplica também. O condutor adicional, ele tem que ter 25 anos completo. Ele não pode ter 21 a 24. Tá? Esse condutor de 21 a 24, ele tem que ser o condutor principal. Entendi. Condutor adicional tem que ter os 25 anos completos. E aproveitando esse ponto, é bem bacana. Esse condutor de 21 a 24, que é o condutor principal, ele tem que apresentar todas as documentações exigidas de um condutor acima de 25 anos. Tá? Ele não pode chegar, fazer essa locação e pedir o cartão do pai dizendo de outra pessoa. Entendeu? Então, ele tem que ter a documentação todas exigidas que normalmente a gente exige, né? Que é o cartão de crédito, o passaporte válido e a CNH, depende do país, também a PID. Entendeu? É bem importante isso. Tá? Um outro ponto para finalizar essa parte também dos nossos diferenciais é o contrato em português. Isso é bem importante. Tá, o contrato no idioma português. Nos principais aeroportos, nas principais lojas, o cliente ele pode exigir o contrato em português para ler lá e assinar. Tá? Como é que é o tratamento entre a pessoa do balcão da Avis, tá, e da Budget com o cliente? É através de um tablet. Então, o nosso funcionário ele preenche o contrato num tablet, passa o tablet para o cliente visualizar esse contrato, ver se está de acordo e assina aí digitalmente no próprio tablet. Um ponto importante que eu falo, independente de Avis e Budget, como é que é um contrato de uma locação? Se você solicita uma tarifa X e pré-paga pela tarifa X, tem que estar zerado o contrato. Não pode ter custo nenhum. Não tem que ter custo nenhum. Se há algum valor no finalzinho do contrato, é porque foi colocado algum adicional. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso é importante, porque às vezes, eu até entendo o passageiro, né? Mínimo 8 horas de viagem, está cansado, quer ir para o hotel, quer pegar o carro, não vai olhar o contrato, vai ler o contrato. Claro que assim, ele pode exigir o contrato em português, é recomendado que ele lê, mas ele está cansado, até entendo ele. Então ele assina. Ele não observou que existe um valor no finalzinho do contrato, vai ser cobrado no cartão do cliente e no retorno ele não sabe o que foi cobrado e aí gera uma questão de saque, né? Uma questão de pós-venda. Então, olhou ali, tá com cobrança, já questiona na hora mesmo, não deixa passar. Não deixa passar. Passa para a pessoa do balcão dizendo, olha, eu não contratei isso e eu quero que a senhora retira esse valor que aí depois eu assino. Tá? Esse é bem importante. Uma das coisas que eu queria te perguntar também é sobre as questões dos pedágios. Agora a gente tem, né, a questão que tu pode incluir ali junto, né, para não pagar o pedágio, um cartão. Nos Estados Unidos e na Europa, em Portugal, na Europa, nós temos um acordo com o administrador da estrada, né? Então a gente consegue hoje oferecer o nosso chama e-toll, é o nosso sem parar aqui, onde a pessoa passa pelo pedágio e não precisa pagar. Mas esse serviço, ele é feito só no destino. A gente consegue passar informações de valor, tá, sobre esse serviço, mas a contratação, isso é no destino. Com o administrador da estrada, né? Na devolução do veículo, a Avis e a Budget vai puxar e qual o custo disso, vai cobrar isso no cartão. Ajuda, né? Exatamente. Outra coisa importante, todos os carros nos Estados Unidos já vêm com o tagzinho do e-toll. Ele não precisa
pedir esse tagzinho, né, do ITOL, né? Então já está no carro, tá? É assim que ele passar pelo primeiro pedágio, é acionado. Isso tem um valor, tem uma taxa diária. Tem um custo diário para utilizar isso e, claro, e mais os valores do pedágio, exatamente. Mas não precisa estar pagando em dinheiro, mas os pedágios, que já existe esse serviço nos Estados Unidos e na Europa e em Portugal. E os demais daí realmente tem que fazer o pagamento, exatamente. Tá, perfeito. Muito obrigada, viu, Marcos? Acho que a gente conseguiu falar super bem, né, sobre tudo. Sim, exatamente. A gente conseguiu passar tudo aí, resumindo um pouquinho as documentações exigidas, né, a nossa frota, as tarifas também, né, o que está incluso, e os nossos diferenciais, que é importante dizer isso para o pessoal aí do trade. Que bom, obrigada, viu, por essa participação. Eu que agradeço aí vocês e estou à disposição de qualquer coisa. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou do conteúdo, por favor, curta e comenta ou compartilhe com quem você acha que precisa receber esse conteúdo. Até mais.